Salut, ça va? Eu sou o professor Anaximandro Amorim, está começando mais um quadro francês descomplicado. E o tema deste vídeo, les hypothèses simples, as hipóteses simples do francês. Mas antes de a gente começar, você já sabe, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Vamos lá? Les hypothèses simples, as hipóteses simples. Para começar, por que hipótese e por que simples? Vamos lá. Hipótese, porque se trata de um tipo de frase condicional que, em geral, vai começar com si. Simples, porque elas têm uma estrutura dual, ou seja, são duas frases. Uma, portanto, vai introduzir uma consequência na outra, dando a ideia da hipótese. Você vai encontrar, seja em manuais de francês, seja pela internet, várias nomenclaturas e até muitas variações das hipóteses simples. O que eu coloquei aqui no quadro é o que eu reputo ser o principal, o básico, as principais estruturas que você deve dominar para entender e utilizar essas hipóteses, essas frases condicionais, lembrando, obviamente, que as estruturas verbais não correspondem exatamente como em português. Por isso a gente trabalha de maneira estrutural, colocando os principais tempos para que você consiga montar as frases. Coloquei também aqui algumas variações. E eu divido, em geral, as hipóteses entre le réel e l'irréel, o real e o irreal. No caso do réel, as principais são si plus présent e si plus présent plus futur. Como nos exemplos. Si tu veux, tu peux me répondre plus tard. Essa primeira, presente, mais presente, um caso de generalidade, ela equivale ao português, por exemplo, no se você quiser, você pode me responder mais tarde. Como em francês esse quiser, tiver, puder não existe. Na verdade existe sim, só não é utilizado, são formas verbais que caíram em desuso. A gente escreve ao pé da letra, se for traduzir ao pé da letra em francês, se você quer, você pode me responder mais tarde. Então muita atenção nessa estrutura. Aqui é si tu veux, ou seja, presente. Se você quer, se eu quero, se você quer, e não se eu quiser, se você quiser. Essa é a primeira estrutura importante que você tem que dominar. Segunda, si plus présent plus futur. Si je suis libre, j'irai chez toi. Se eu estiver livre, eu irei à sua casa. Lembrando mais uma vez que em francês é se eu estou livre, eu irei à sua casa. Então perceba que esse quiser, tiver, puder vira presente nessas hipóteses do réel. Si je suis libre, j'irai chez toi. Existem duas variações muito usadas. A primeira é o si plus présent plus impératif. Si tu es libre, viens me voir. Se você estiver livre, venha me ver. E existe também uma hipótese, alguns dizem que não é hipótese, outros dizem que sim, com quand. Quand plus futur plus futur. Quand je serai libre, j'irai chez toi. Quando eu estiver livre, eu irei à sua casa. Há uma semelhança de valor muito grande entre essas duas. E aí, nessa zona cinzenta, o que vai contar é a intenção do interlocutor. Irréel. Irréel trabalha com duas estruturas. A primeira é si plus imparfait, plus conditionnel présent, chamado de irréel du présent. Si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Se eu fosse rico, eu daria a volta ao mundo. Aí perceba que esse fosse vira se eu era rico. Imparfait. Também há uma diferença verbal do português para o francês. Nesse irréel du présent,
estão aquelas hipóteses que exprimem um desejo. Si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Se eu fosse rico, daria a volta ao mundo. Si plus que parfait, plus conditionnel passé e réel du passé, trata, portanto, de uma situação que não veio a acontecer, o que a gente chama em francês de une situation ratée. Si nous étions partis plus tôt, nous ne serions pas arrivés en retard. Se nós tivéssemos saído mais cedo, nós não teríamos chegado atrasados. Lembrando, obviamente, que tanto o verbo partir como o verbo arriver em francês utilizam o être como auxiliar e não o avoir. Esse é o irréel du passé. Eu descomplico e você aprende. Vem fazer francês comigo. Até o próximo vídeo. Au revoir!